E um outro ponto que você falou, Patrícia, que me chamou muita atenção é a questão do conflito de gerações, né? A gente não está falando aqui de geração Z, mas hoje a gente vive num mundo que está exatamente nessa transição, né? A gente está saindo de uma geração para outra. Então você coloca pessoas que pensam diferente, que têm prioridades e levam questões diferentes com um nível de importância diferente para fazer o mesmo tipo de trabalho. Então a gente tem que balancear isso tudo, né? E é aí que entra o change management com muita força, né? A mudança de cultura com muita força. Como é que você pensa isso? E outra coisa também, né, Patrícia? Pegando o gancho do AOC aqui, nossos colegas do RH, né? Então o RH agora tem que ser bastante atuante nessa transição e no apoio, né, ao desenvolvimento desses profissionais, né? Sim. Então é uma energia que vai ser colocada agora à prova, que o RH também tem que estar preparado agora, né? Olha como é a pegada. Então, trazendo tecnologia para a área de operação, mudança de geração, e o RH também tem que estar preparado. Tem que estar alinhado junto com a engenharia também. Desde o momento de abrir uma vaga, né? Exatamente. Até trazer o profissional para dentro do trabalho, né? Bom, gente, eu acho assim, quando a gente fala de choque de geração, é muito interessante quando a gente vê essas diferentes gerações coexistirem dentro do mesmo ambiente operacional. Então, assim, quando a gente pega um operador, né, mais velho que eu falo, sei lá, 60, 70, porque tem muita gente de 70 anos e o cara é muito bom, muito experiente, o cara faz um nivelamento que é igual da tecnologia e o cara quer competir com a tecnologia muitas vezes, né? Exatamente. Você chega para o operador e fala assim, e aí, você trabalhou no automático? Não. Eu trabalhei aqui no manual para mostrar para vocês que eu consigo fazer igual. Isso já aconteceu com a gente, né? É porque o operador das antigas, o cara tá ali porque ele quer. Ele muitas vezes ele tem muita vocação para ser operador, né? Ele consegue controlar uma máquina como ninguém, né? Então, assim, vem de família, né? O pai família. O avô foi, o pai foi. Meu pai trabalhou nessa mineradora e tal, eu faço hoje a mesma coisa. É o pertencimento que a gente fala, né? Ele tem orgulho de ser operador, né? E esse cara, ele realmente, normalmente, ele entrega muito, e eu vou te falar, no mercado fazendo um paralelo, o mercado de construção pesada tem um grande desafio que é o patroleiro, que é o operador da motoniveladora. O cara que é bom, ele faz um nivelamento muito bacana na sensibilidade, o cara tem uma sensibilidade na mão, que obviamente, aquilo ali é um conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, da experiência. Quase né? Um cirurgião. É um cirurgião, ele é um cirurgião. Aí você pega uma motoniveladora, coloca na mão de um operador mais jovem, ele consegue fazer esse acabamento, né? Então aí o operador mais jovem, ele consegue entender a máquina como um todo, ele consegue entender os alertas da máquina, ele consegue observar detalhes da máquina, ele está mais atento aos sensores da máquina, mas às vezes ele não consegue fazer o acabamento do jeito que o outro faz, né? Então a tecnologia, né, embarcada em equipamento móvel, ela vem para colocar esse operador que é menos experiente, né, num patamar comparável ao operador mais experiente, né? Permitir a esse cara que ele faça certo desde a primeira vez, né? Porque aquele operador mais experiente, ele vai aposentar uma hora. E ele vai ser... E como que ele vai ser substituído, né? Então, assim, se a gente comparar lá no 2010, o desafio das empresas era: como que eu vou colocar a habilidade na mão do operador mais jovem? Como que eu faço o meu operador mais jovem ser equivalente ao meu operador mais experiente? Gente, e é importante dizer, porque é o seguinte, quando a gente chega em algumas operações, né, principalmente quando é fora da mineração, porque a mineração normalmente ela exige mais, né, ela tem mais padrões, né, até pela questão de segurança, né, a mineração ela tem protocolos mais rígidos, mas quando a gente faz um paralelo com construção pesada, às vezes o cara fala assim, então o cara não precisa ser operador? Não, pelo amor de Deus, o cara tem que saber operar a máquina, ele tem que saber o conceito da máquina, porque senão ele quebra a máquina, ele quebra o sistema, ele não faz o trabalho do mesmo jeito, né? Ele tem que ser operador, ele tem que ser formado para ser operador. O que a tecnologia vai ajudar? Vai dar habilidade que ele demoraria anos para conquistar. Então, as operações, quando a gente fala de equipamento embarcado, é uma área muito ampla. A gente fala desde sistemas mais simples, que vão ser só orientativos, passando por controle de máquina, que vai controlar o implemento, chegando a níveis de automação de um teleoperado, até chegar numa automação. Então, gente, tem espaço para muita gente, tem espaço para não só para a operação, mas para as empresas de tecnologia também, né? Então, assim,
Os operadores, quando a gente fala de operador, um operador mais velho, um operador mais jovem, geração Z, eles são muito diferentes. Você chega com a tecnologia, o cara se sente animado com a tecnologia. Normalmente, com o operador mais jovem é assim. Já o operador mais antigo, que às vezes ele já está perto de se aposentar, e aí ele começa a criar na cabeça dele um monte de situações que não são verdadeiras, mas por isso que tem que ter um projeto de gestão de mudanças. E isso tem que ter uma comunicação. O operador precisa de entender que ele é importante para o processo, né? Que aquilo ali vai ser uma ferramenta da empresa para melhorar, entregar mais rápido, fazer certo desde a primeira vez, aumentar a produtividade, mas ela precisa do operador, né? Isso é extremamente importante, Patrícia, porque eu conheço operadores que conhecem que a máquina tem um problema pelo barulho. Inclusive, regula sensor em cima daquilo que o cara fala. Às vezes a sensibilidade dele é maior. É impressionante falar isso, mas às vezes a sensibilidade do cara é maior do que um próprio instrumento que não está regulado da forma adequada ali naquela máquina. Esse operador, se a gente faz um comparativo com a geração Z, o da geração Z vai estar orientado para o alerta. Para o alerta que o sensor vai dar. Isso. Né? Ele não consegue desenvolver essa habilidade, ele confia na tecnologia. Mas por que o operador mais antigo ele é assim? Porque não tinha tecnologia. Exatamente. Né? A gente tem um sistema, por exemplo, de compactação, que é para auxiliar no processo de compactação, o momento que o solo não absorve mais compactação. Está sendo muito utilizado em compactação de rejeito filtrado na atualidade. E aí, às vezes, o operador fala assim, eu sinto a máquina vibrar diferente. A sensibilidade. Né? É a sensibilidade do cara, né? Mas isso vai se perder, é só uma questão de tempo. Por quê? Porque esse cara vai se aposentar. E os novos que estão chegando? Quanto tempo levaria para esse cara ter essa sensibilidade? Mas ele não quer ter essa sensibilidade. Ele quer confiar na tecnologia. A orientação dele é outra. Ele quer digital, ele quer tecnologia. Ele nasceu na era da rolagem, né? Ele nasceu na era do dedinho, de ir lá, clicar na tela, né? Então, ele viaja com GPS, né? Ele viaja com GPS, ele nunca pegou um mapa. Ele não pegou um mapa na vida dele, entendeu? Abafa que não comecei a entregar os pontos aqui. A gente vive isso em casa. Eu tenho 2 filhos, um de 15 anos, um de 12, e eles nunca viram um mapa na vida. Quando eu mostro um mapa que eu tenho guardado lá antigo, eles ficam loucos. Você viajava com isso? Velho? Viajava, não tinha Imagina Waze, não. Imagina você em São Paulo com um dia 4 anos. Pois é, então. Meu Deus. Você sabe que a coisa mais interessante, abrindo um parênteses, eu gosto de guardar algumas relíquias, né? Que entregam a nossa idade, né? Mas enfim, eu guardo. E eu levei uma vez pro escritório um disquete de 5 quartos. Aquele grandão. Porque o ícone de salvar é do disquete pequeno, né? Eu levei um disquete grande e coloquei na mão de um colega que tinha 22 anos. Falei assim, o que você acha? Vê se você chuta o que é isso aqui. Aí ele olhou, falou assim, não faço nem ideia. Jesus. Aí eu falei pra ele, cara, isso aqui é um disquete. Então, assim, é uma era diferente. O cara, eu acho assim, a situação vai, e assim, a mudança vai continuar existindo, porque se você pensar que em 2022 a gente teve o lançamento do ChatGPT, que foi a popularização da IA, né? Hoje todo mundo consegue ter acesso a IA através de prompt, né? Então, as próximas gerações vão ser cada vez mais orientadas a esse mundo digital. Então, gente, não tem volta atrás, né? E eu falo isso muito com os meus clientes. Falo assim, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, o Brasil é um país inflacionário. Quem não cresce está morrendo. E para você crescer, você tem que mudar a cabeça, porque essa equipe operacional que você tinha antes, que você tinha na década de 90, no início dos anos 2000, você não tem mais. E você precisa de gente. Então, ou você se adapta, ou você está fora. É só uma questão de tempo. E isso tem duas faces, né, Patrícia? Porque tá certo, a gente precisa usar a tecnologia, a IA tá aí, veio para ficar, mas com isso, a gente não tomar cuidado, a gente perde a capacidade analítica do profissional. Porque ele vai confiar tanto na tecnologia que tudo que ela falar é verdade. Aí, ao invés de ser direcionado por dados, você vai ser dominado por dados, ou seja, você vai fazer o que te manda. E isso é uma questão que a gente tem que tratar com cuidado, inclusive na geração Z, né? É onde entra o que a Patrícia falou, né? Começa a se perder a sensibilidade. Exatamente. Então, o mais importante hoje é agregar a automação, agregar as novas tecnologias e não perder a sensibilidade. Eu acho assim, a IA, eu acho que as empresas, elas têm que entender o seguinte, a IA, ela vem para ampliar.
Isso. Ampliar a nossa capacidade. Aumentar a capacidade. Né? Mas não para substituir. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente achar que a IA ela vai substituir 100%, né? Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Uhum. Né? Eu acho que a gente talvez esteja caminhando para isso, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, hoje, a IA, ela amplia a nossa capacidade, ela otimiza o nosso processo. Mas se a gente não souber usar a IA, cara, não adianta nada. Né? Então, assim, eu acho que isso aí é um desafio para os gestores, né? Os gestores, tanto da geração Z quanto das próximas gerações, que vão ser gerações que vão nascer com a IA já avançada, né? Porque se eu fizer um comparativo, em 2008, eu estava saindo da faculdade, meu projeto fim de curso foi com inteligência artificial, redes neurais. Cara, era muito diferente do que é hoje. Totalmente. Não tem nem comparação, né? Então, você imagina, a geração nova, ela vai nascer com a IA já implantada e bem desenvolvida, né? Então, isso vai ser um desafio para os gestores futuros, né?